Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos trabalhar para Jeová. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. É o segundo livro da Bíblia, é bem facinho de achar. Êxodo capítulo 3. Assim, todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. E assim diz a epígrafe do texto: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Pode botar o fundo, amado, em nome de Jesus. Obrigado, querido. E apacentava Moisés o rebanho de Zetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me enviarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Só até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, tu tem ardido esta palavra no meu coração, e eu tenho pedido para ti, Senhor, que possa falar não somente ao meu coração, mas que possa falar ao coração do teu povo, que clama pelo teu nome. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, trabalha neste momento, que não seja mais eu ministrando esta palavra, mas o teu Espírito Santo, que ele encontre, Senhor, corações receptivos à tua palavra, como terra fértil para brotar, Senhor, o que tu irás nos ensinar nesta noite. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Então, o que eu quero dizer aqui? Nesse texto nós vamos poder tirar algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E trazendo, só para endossar o que é o livro de Êxodo, O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ela descreve como Deus tirou o povo de Israel das terras, e libertou o povo de Israel, porque ele é uma continuação do livro de Gênesis. Porque no final do livro de Gênesis muda-se, o faraó, e o faraó que é colocado no lugar não se lembra de José, não se lembra das benfeitorias que José fez para o povo anteriormente, e ele acaba escravizando o povo de Israel. E no meio dessa narrativa aparece Moisés, que era judeu, mas estava sendo criado no Egito pelo faraó. E aí eu já começo a introdução da mensagem propriamente dita. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que te trouxe até aqui nesta noite, mas eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você e para mim nesta noite. Você é filho do Deus Altíssimo, você tem esta marca dentro do teu coração. Então não importa a tribulação que está acontecendo, não importa as provações que estão acontecendo, você e eu, nós temos a marca da promessa. Por que eu te digo isso? Porque no meio desse caminho, dessa trajetória, Moisés acaba vendo uma pessoa do seu povo, um escravo ali, sendo açoitado, e ele, no meio da ira dele, ele vai de encontro àquele soldado, e ele fere o soldado ao ponto
morte. E aquilo dali, a partir dali começa a história propriamente de Moisés. Ali começa o chamado de Moisés. Por quê? Porque a partir dali ele vai para o meio do deserto e para fugir, né, do que ele tinha feito, e ele começa a ter um encontro com Deus. E Deus começa a ministrar com ele. Aí ele encontra a sua esposa, encontra a família da sua esposa e passa a viver ali. E como diz o texto, né, ele apacentava o rebanho de seu sogro. Moisés era pastor. Moisés era um velho pastor. Alguém jogado ou largado no meio de um deserto. Eu não sei se você conseguiu pegar a similaridade da história de Moisés para a nossa história. Vou falar mais uma vez. Moisés estava largado no... Quantas vezes nós somos largados no deserto? Quantas vezes a gente olha para um lado, só tem areia. Olha para o outro, só tem areia. Olha para trás, só tem areia. Olha para frente, só tem areia. Só tem deserto. A gente está sozinho, está abandonado. E esse Moisés, né, já velho Moisés, já um senhor de idade avançada, largado lá no meio do deserto, apacentando, né, o rebanho de seu sogro. Como, trazendo uma geografia rápida aqui, no deserto, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, é comum as folhas pegarem fogo, né? Porque o calor é muito intenso, aí no meio do fogo as folhinhas pegam fogo. E as pessoas, e quem está muito tempo no deserto já está acostumado com isso. Se eu chegar lá e ver uma folha pegando fogo, eu vou achar que é mágica, que é alguma coisa. Mas não, é alguma coisa que é normal de lá. E agora vem as maravilhas. Aí começa, a partir daí começa as maravilhas de Deus. Tem uma citação que diz assim: o fogo não estava em um cedro alto e majestoso, mas em um arbusto com espinhos. Essa citação demonstra claramente que Deus não escolhe os grandes e fortes. Ele escolhe os fracos. Ele faz nem as pessoas altivas desse mundo. Assim como ele fez com Moisés, que outra hora estava lá jogado, largado, como um pastor de ovelhas no meio de um deserto. Ele faz comigo e contigo nesta noite. Porque às vezes a nossa vida, nessa nossa vida corrida, a gente deixa passar despercebidos detalhes. Como assim, pastor André? Eu não entendi. Como eu falei para vocês, na geografia do lugar, geografia física do lugar, as folhinhas pegavam fogo. Então o arbusto estava pegando fogo. Aparentemente, isso é normal para quem está no deserto. Mas alguma coisa deu um start em Moisés. Um detalhe deu um start em Moisés. A partir de um detalhe, a história de Moisés muda. A partir de um detalhe, a vida de Moisés muda. A partir de um detalhe, a intimidade de Deus com Moisés muda. Por quê? Ele poderia ver a sarça ardendo, pegando fogo e ir embora. Mas ele não fez isso. O texto me diz que ele não fez isso. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou. Olha só o detalhe do texto aí. Deus bradou. Como Deus bradou, Deus falou com quem? Com Moisés. A sarça está queimando na tua vida, meu irmão, minha irmã. A sarça está queimando na tua vida e você está passando despercebido por ela. Olha para a sarça que Deus vai falar contigo. E bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Deus não chamou ele pelo que ele fez, não chamou ele pelo nome de egípcio que ele tinha, chamou ele pelo nome de Moisés.
Deus, nesta noite, não me chama pelo meu pecado, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelas minhas limitações humanas. Ele me chama: ei, filho meu, ei, filha minha. E aí, estamos disponíveis para falarmos: eis-me aqui? Naquele momento, como eu disse, Moisés era um simples idoso, fracassado e pastor de ovelhas. Mas aquele idoso, fracassado e pastor de ovelhas era conhecido pelo nome por Deus. Bota aqui na tela para mim, por favor, 1 Coríntios 1, a partir do 27, por favor. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. 29. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. O que esse texto diz? Não importa a nossa limitação. Pastor André, eu sou manco. Pastor André, eu sou caolha. Pastor André, eu sou gago. Moisés era gago. Pastor André, eu não sei falar o português de forma fluente. Pastor André, eu não tenho um braço, eu não tenho uma perna. Eu trabalho de 8 da manhã, 8 da noite. Como é que eu vou fazer? Pergunte a Deus. Vai lá na sarça e pergunte a Deus. Eu tenho certeza absoluta que, da mesma forma que ele se mostrou para Moisés, ele vai se mostrar para você. E o arbusto não era consumido. Hebreus 13, 17, por favor. Livro de Hebreus 13, 17. É a segunda lição que nós vamos ter nesta noite. Para obedecer aos vossos guias, sendo eles submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas dela, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Na minha Bíblia está um pouquinho diferente, porque é tradução, e tradução cada Bíblia tem uma. Na minha Bíblia está escrito assim, Hebreus 13, 17. Aleluia, Deus. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, com aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Durante o estudo que eu estava fazendo a respeito disso, esse versículo, essa parte do estudo, ela apareceu várias vezes. E eu não estava entendendo porque estava aparecendo várias vezes. Eu falei, pô, pastor, não tem nada a ver. O cara estava no deserto, aí aparece obedecer o pastor, não estava entendendo nada. E fui lendo, continuei lendo. E eu peguei, eu acho que eu peguei a vírgula do negócio. No Êxodo 3:1 diz aqui: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então, consequentemente, Moisés estava obedecendo o seu pastor. Enquanto ele estava obedecendo o seu pastor, olha o que aconteceu com ele. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então,
eu consegui entender o que está nas entrelinhas. Quando eu gero obediência, eu gero bênção. Quando eu gero obediência, eu quebro cadeias. Quando eu quebro cadeias, eu estou na mesma visão. Quando eu estou na mesma visão, eu entro em sintonia. E a palavra de Deus, ela é clara e concisa. Deus é santo. Então, se eu sou santo, se Deus é santo e eu sou santo como Deus, Ele vai se revelar para mim. Porque aqui é o que aconteceu. Apresentava a Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então, se ele estava obedecendo, o anjo apareceu para ele. Se ele não tivesse obedecendo, o anjo não apareceria para ele. Aí vem a pergunta para mim e para você: nós estamos obedecendo? Porque nós colocamos, nós falamos, nós finalizamos que, eu falo isso muito no trabalho, que obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas eu vivo isso? Ou eu só exalo isso? Se você não sabe, o significado da palavra êxodo quer dizer saída. E o livro de Êxodo, ele tem umas similaridades com a vida do cristão. Porque nós saímos do pecado para vir para a glória de Deus. Nós, antigamente, nós queríamos, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. Nós nos batizamos nas águas para tornarmos uma nova criatura. Então, em cima de tudo isso, de toda essa representatividade que diz o livro de Êxodo para mim e para você nesta noite, tem uma saída. Bota para mim 1 Pedro 1,16, que é o terceiro ensinamento que nós aprendemos no meio da sarça ardente. Porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Quem sabe o que é arbusto? Arbusto é tipo uma árvore bem pequena, só que sem folhas, é só os galhozinhos. Deus, como eu falei lá na citação lá no início, Ele podia usar uma árvore bonita, frondosa. Por que Ele não usou uma árvore bonita, frondosa, que aí o Moisés ia passar e ia ver aquela árvore gigantesca e ia chamar a atenção dele? Ele usou um arbusto, todo ressequido. Pastor André, não estou entendendo. O que tem a ver? Deixa a citação aqui para mim, 1 Pedro 1,16. O que tem a ver o arbusto? Já parou para pensar no que tem a ver isso? Eu parei para pensar. De repente, aquela árvore bonita, frondosa, cheia de folhas lindas, poderia estar lá. Se ela pegasse fogo, chamaria a atenção de Moisés e de todo o arraial em volta dele. Mas de repente, aquela árvore não estava aqui, ó. Sereis santos, porque o seu Deus é santo. Sereis santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. E aquele arbusto lá, todo ressequido, sem folha nenhuma, estava em santidade. Você não entendeu? Vou ser mais específico para você. Não adianta eu subir no púlpito aqui com uma camisa bonita, com eloquência na voz, falando de uma linguagem que você entenda e não ter santidade na minha vida. Não adianta você sair da sua casa e orar na casa de um irmão e buscar santidade num vale, se essa santidade não está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Não sei se você entendeu a mensagem. A mensagem é bem curta, mas ela é bem concisa. Êxodo quer dizer saída. Saia das mazelas que te aprendem neste mundo. Saia das mazelas
que não te deixam ver a sarça ardendo perto de você, que a sarça não te chama mais atenção, e quando a sarça não te chama mais atenção, você não tem relacionamento com o Eterno. E sem relacionamento com o Eterno, nós somos apenas mais um na multidão. Sem relacionamento com o Eterno, não adianta a gente descer nas águas e subir nas águas. Será apenas um banho. Sabe por quê? Porque quando Deus abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou, e o último passou, e os soldados de Faraó vieram atrás para poder passar também, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Sabe o que aconteceu? O mar se fechou. Eu não sei se você está sentindo aí, mas eu estou sentindo uma unção tão gostosa aqui nesta noite, que eu acho que você tinha que ter dado aleluia, glória a Deus, porque verdadeiramente Deus está neste lugar, porque eu sinto a presença dele aqui nesta noite. É maravilhoso a presença de Deus, é muito bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 14 me diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual sem a qual ninguém. Aqui tem duas coisas muito latentes no texto. A primeira, seguir a paz com todos. Pastor André, ela faz fofoca de mim. Pastor André, ele pisou no meu pé. Pastor André, ele passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Pastor André, ele fala mal de mim para os outros. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Nós temos um chamado para sermos diferentes. Seguir a paz com todos. É difícil? Aqui não está dizendo que vai ser fácil. E a santificação. Santificação é diferente de conversão. Conversão, eu escuto a palavra, aquela palavra gera um incômodo dentro de mim, eu enxergo que a minha vida não é de acordo com o que conforme Deus planejou para mim que seja, eu levanto a minha mão e a partir daquele momento ali eu gero um processo de conversão. Se eu ia para a direita, agora eu vou para a esquerda. Se eu ia para o pecado, agora eu vou para Deus. Isso é conversão. Tem gente que diz que isso é automático. A corrente teológica que diz que isso é automático. Santificação é você matar o seu eu todo dia. É matar a sua independência todo dia. É você, hoje eu não vou para a igreja não, o pastor André vai pegar, o pastor André é chato pra caramba, fala um monte de coisa que eu não entendo nada. Vou não. Porém, como eu preguei aqui na quinta-feira, e eu acredito muito nisso, que ninguém, por mais abobrinha que a pessoa fale aqui no público, como eu estava pregando na quinta-feira, a palavra de Deus me diz que a nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. E pelo que eu vejo, nunca peguei um grão de mostarda na minha mão, mas pelo que eu vejo em fotos, em vídeos, é um grão bem pequenininho. Quando a gente come mostarda, quem come mostarda sabe, o gosto é bem acentuado, bem forte. Então eu acredito que toda vez que alguém sobra aqui nesse culto, ele pode falar 1555 abobrinhas. Vai ter uma coisa que ele vai falar, que vai mover o céu. E quando essa coisa que ele falar mover o céu, ela vai entrar direto no teu coração. É desse jeito também. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei na Resgatando Vidas, eu estava
mais ou menos sentado ali onde a Ana está. Se eu não estava ali, eu estava no banco de trás. E até hoje eu lembro disso. Eu, com a minha vida ministerial, financeira, sentimental, eu estava a capa do Batman, eu estava o resto do resto. Se pegasse na pá, não dava nem para botar que voava. E o pastor Harrison estava pregando aqui. De toda a pregação que o pastor Harrison pregou, todo mundo sabe que o pastor Harrison prega rápido, né? 40, 50 minutos. De toda a pregação que o pastor Harrison pregou, aquilo ficou guardado no meu coração. Que nós, cristãos, nós somos guerreiros. E todos guerreiros, ele tem uma espada numa mão e um escudo na outra mão. Porém, esse escudo, ele precisa ser lubrificado todos os dias. Ele é lubrificado com a palavra, ele é lubrificado com o jejum, ele é lubrificado com a comunhão dos santos, ele é lubrificado com a santificação. E se a gente não faz esse passo a passo, se a gente não lubrifica esse escudo diariamente, constantemente, as flechas vão sendo lançadas naquele escudo. A primeira flecha, a segunda flecha, a terceira flecha, até um certo momento aquela flecha vazar o escudo, porque o escudo ele não está lubrificado. Assim é a nossa vida sem a santidade. Sem a santidade de Deus, nós estamos sendo bombardeados todos os dias. Hoje mais ainda, e daqui a um ano mais ainda, daqui a 10 anos mais ainda. E se nós não lubrificarmos o nosso escudo, nós seremos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo. Porque todos nós sabemos de có e salteado que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Nós sabemos isso de có e salteado. Porém, muitas vezes nós achamos que ele não vai chegar na gente. Eu sou cristão. Vou ficar doente? Vou nada, eu sou cristão. Vou ficar sem dinheiro? Vou nada, eu sou cristão, sou dizimista. Porém, existem provações e tentações. Tentações vai ser o inimigo que vai colocar na nossa vida. Provações é o nosso Deus querendo nos aprovar para nos colocar num outro patamar, numa outra prateleira. A mesa está posta aqui nesta noite, para mim e para você, que somos filhos de Deus. Nós vamos participar da mesa, nós vamos comer do pão, beber do vinho, se alegrarmos uns com os outros, exaltar o nome do Senhor. Mas aí depois que a gente sair daqui, vai ser só um pão no suco de uva? Muitas vezes a gente está comendo um pão no suco de uva e esquecendo de toda a representatividade que tem nessa mesa. Muitas vezes nós estamos aqui, cantamos louvores, sentamos, ouvimos a palavra e saímos daqui como se nada tivesse acontecido. Como o pastor Cardoso costuma dizer, como um clube social, nós viemos aqui, falamos uns com os outros, rimos, brincamos, ouvimos a palavra ou escutamos a palavra. Porque eu aprendi que quando a gente bota o pé daquela porta para dentro, a gente entra com propósito. Eu sempre ouvi isso. A missionária Márcia, ela enfatiza isso toda vez. Toda vez que ela tem a oportunidade de estar dirigindo um culto ou pregando, ela tem a oportunidade de ela falar isso. Espero que ninguém tenha entrado aqui sem um propósito. Porque o nosso propósito move o coração de Deus. Mas o coração de Deus só vai ser movido se nós estivermos em santidade. Pastor André, e qual é a conclusão dessa palavra? A conclusão dessa palavra é: esteja atento aos detalhes de Deus para a sua vida. Porque é através dos detalhes da sua vida que Deus quer falar com você. É através dos detalhes da sua vida que Deus vai se revelar para você. Mas, pastor André, eu sou crente desde 1845.
eu tenho filhos na fé, eu tenho irmãos na fé, eu tenho tataravós na fé. Parabéns, meu irmão, glória a Deus, meu irmão. E a tua santidade com o eterno, como é que está? Ah, pastor André, mas eu tenho um trabalho missionário em que eu ajudo 595 criancinhas, eu dou banho 875 velhinhos. Isso é fruto do Espírito, porque eu ajudo o meu semelhante. Parabéns, meu irmão. E tua intimidade com o eterno, como é que está? Porque Moisés tinha intimidade com o eterno, porque Deus chamou ele pelo nome. Quando o Otacílio chegava aqui para buscar a Débora, eu falava para a Débora: Débora, seu esposo chegou. Débora, seu esposo chegou. Débora, seu esposo chegou. Até que eu conheci o esposo da Débora, que é o Otacílio. Hoje eu falo: Débora, o Otacílio está lá, vou lá. Olha aí, teu time, como é que está? Quando o Emanuel entrava aqui, para mim ele era o filho da missionária Márcia. Hoje ele é o Emanuel. Por quê? Porque eu conheço. Quando a Ana entrava aqui, eu falava: aquela menina que trabalha no Mundial. Agora não, ela tem nome, é Ana. Sabe? Simples, simples, é muito simples. Deus é muito simples. Ele não usa uma árvore frondosa para chamar sua atenção, porque aí era mole. Ele botava uma árvore de Natal grandona lá piscando em neon: filho, vem para mim. Não, ele quer ver se você está atento ao que ele faz pela sua vida. Ele bota uma sarça ardendo, ele bota uma pedra para você tropeçar. Só para eu terminar, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Que a gente escuta isso desde o primeiro dia que a gente entra na igreja. Cuidado, na igreja tem o joio e tem o trigo. Cuidado, na igreja tem o joio e tem o trigo. Tem o joio e tem o trigo, tem o joio. A gente escuta isso desde o primeiro dia que a gente bota o pé na igreja. Tem coisas que a gente escuta desde o primeiro dia, mas a gente nunca sabe realmente qual é a diferença do joio para o trigo. E eu peguei uma citação que para mim foi sensacional, foi espetacular. E ela traduz exatamente o que é joio e o que é trigo para mim. Eu vou levar essa citação para a minha vida. Toda vez que alguém me perguntar, eu vou explicar exatamente dessa forma. O joio e o trigo, eles crescem juntos. Eles parecem iguais. Eles pegam a mesma luz, a mesma água, pegam tudo igual. Sabe qual é a diferença? Que quando você prensa o joio, ele vira veneno. E o veneno, ele te mata. E quando você prensa o trigo, ele vira pão. E a palavra de Deus me diz que Jesus é o pão da vida. O pão que nós vamos nos alimentar hoje é o trigo que desceu do céu. Que você e eu possamos ser como trigo no meio da grande diversidade, no meio da grande tribulação. Quando a gente olhar para um lado e só tiver deserto, olhar para o outro e só tiver deserto, para frente deserto, para trás deserto, e a gente olhar e não ver ninguém, não ver nada, a gente lembrar: eu sou o trigo e eu vou gerar vida, e através da minha provação, da minha privação, eu vou gerar vida, porque eu sou salvo em Cristo Jesus e eu sou santo como Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria que vocês se colocassem de pé. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pode labiar. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite com poder e glória. Eu agradeço verdadeiramente por tu ter me usado uma vez mais. Eu agradeço verdadeiramente
por ter sido canal de bênção uma vez mais. Eu te agradeço, Senhor, porque uma vez mais, Senhor, Tu me colocaste aqui no culto de ceia para ministrar a Tua palavra. Pai, então em nome de Jesus, que Tu trabalhou no meu coração e na minha vida, que Tu possa trabalhar no coração e na vida de quem está ouvindo esta mensagem nesse momento. De todos os meus irmãos e minhas irmãs que saíram dos seus lares para estar aqui neste momento para ouvir a Tua palavra e participar do pão e do vinho nesta noite. Assim como eu, Pai, eles têm problemas. Assim como eu, Pai, eles muitas vezes se acham incapazes, Senhor. Muitas vezes, assim como eu, eles se acham imerecedores da Tua glória, Deus. Assim como eu, Pai, eles são humanos, Pai. E assim como Moisés, Senhor, eles estão muitas vezes no meio do deserto. Que Tu possa trabalhar no oculto e no escondido, lá onde ninguém vê, Pai, onde só Ele e só ela estão vendo. Porque eu sei, Senhor, porque o Teu Espírito Santo me revela que eles chegam, Senhor, e falam: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, porque logo comigo? Senhor, porque na minha vez? Porque na minha hora? Senhor, porque eu, Pai, e Tu diz para eles que esta noite é a noite do êxodo, esta noite é a noite da saída, do escape. Então, Pai, em nome de Jesus, trabalha agora e transforma a vida do meu irmão e da minha irmã. Que eles possam ser, assim como Moisés, Senhor, usados por Ti com poder, graça e ousadia. Que eles possam ser revestidos pela Tua unção e pela Tua graça, Pai. É isso que eu te peço nessa noite. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.